por que a gente está vivendo essa época de celebração do psicopata? Porque existe uma espécie de um charme por trás dessas histórias. As pessoas assistindo a séries de crime, de assassinato. Imagino que você deva falar bastante a respeito disso. E dá muita audiência, né? Isso... É louco isso. Aqui nós não fazemos nada por corte, Ventura. Aqui não é um podcast que funciona com cortes. Mas eu tava pensando nisso quando eu tinha marcado o papo com você. Eu não assisto muitos desses. Tá. Eu gosto de assistir mais os nacionais, porque eu gosto de dar uma força para a indústria da criminalidade brasileira, né? O criminoso brasileiro, ele merece o apoio e eu valorizo o que é nosso, entendeu? Então, eu assisti Guilherme de Pádua? Da Ioki, do Guilherme de Pádua, do João de Deus. Tá. Os gringos não me apego tanto, que eu já acho muito fantasia, tem muita criação, principalmente quando é série. Tem muita fantasia. Tá? Quando é série, eu não assisto. Eu gosto quando é documentário. E não me venha com reconstituição também, que eu odeio os que botam ator que é parecido com o verdadeiro criminoso. Eu acho uma bizarrice esse negócio. Você gosta de documentário. Eu gosto de documentário. Porque daí você vê a pessoa mesmo. Puta, ali. sabe um que eu achei maravilhoso na Netflix? Chama Staircase. Esse é muito bom. Que é a história de toda uma história que o próprio réu de um assassinato, ele tinha sido... estava sendo julgado pelo assassinato da mulher que morreu na escada de casa, e ele contrata uma equipe de cinegrafistas e mostra toda a questão do julgamento. Então, assim, são imagens reais de toda a história. Então, me interessa muito a questão jurídica. Eu acho muito legal isso, assim. O crime, se a mente do psicopata, não tanto. Mas hoje em dia as pessoas estão interessadas para saber como funciona a mente desse cara. E por que isso? Então, eu acho que tem dois motivos aí. Primeiro, eu falei tanto para algo que uma frase. Não, mas só, é bem legal isso. Essa situação que você criou antes aí é bem importante porque existe uma coisa que quando a gente fala de morte, atrai muito. Isso desde os tempos imemoriáveis, né? O que mais incomoda o ser humano é a morte, cara. Se você vê, o que mais incomoda é a morte. A gente não sabe o que é a morte. Será que a morte simplesmente é a morte? Será que a morte existe algo depois? Será que existe um recomeço? Será que existe uma outra vida? Será que a alma, o meu pensamento? Ou acaba ali? É um transtorno, cara. Você pensar na morte por si só, biologicamente, é algo que incomoda a humanidade desde sempre. Perda de tempo. Mas se você... Ficar gastando tempo, pensar o que tem vem depois. Eu descubro na hora, caralho. E, na realidade, se a consciência acabar, você não vai ter consciência nem de se questionar. E nem vou descobrir. Exatamente. Só que isso incomoda. Sim. Aí você traz isso é o lado filosófico do negócio. Você vê que todos os filósofos, desde lá de 2000 a.C., era o quê? O que somos nós? Para que viemos? O que é isso? O que é a vida? Para onde vamos? Para onde vamos? E blá, blá, blá. Cara, isso desde sempre. Desde sempre. Sempre tenta explicar o que é nós estarmos aqui. O que é que nós estamos aqui conversando agora? Né? O que é isso? Para que isso? Só que se você sintetizar isso de uma maneira bem simples, desastre numa rodovia. Cara, todo mundo dá aquela paradinha para ver o que aconteceu. Por quê? Você se coloca naquela situação. Uma crueldade. Né? E ao mesmo tempo, você quer entender a morte, você quer entender o comportamento humano, porque muitas vezes você se vê naquela situação. É como você falou logo no início. Então, peraí, todos nós temos cara. Nós temos essa vontade, às vezes, de quebrar as regras sociais. Porque, de novo, olha a abstração. O ser humano, ele nasce sem regras. Ele nasce sem um Estado. Ele nasce sem uma Constituição, livrinho, sem um processo jurídico, sem a pedra lá de Hammurabi. Ele só nasce. Só que daí daqui a pouco você olha, você não pode andar pelado. Olha, você não pode, não sei o quê. Olha, você não pode ficar excitado e pegar a menina ali que você achou legal. Olha, você não pode ir lá e, sei lá, e dar um tapa na cara daquele cara, porque existem regras sociais. E as regras sociais não são naturais da psique. Então, essas pulsões vão continuar vindo. Então, nós temos pulsões que são contra a regra? São. Inúmeras, mas inúmeras. E aí, essas pulsões, se você controlá-las de uma maneira sadia,
que é muito difícil, por isso que vai estourar em alguma coisa. Vai estourar numa perversão, vai estourar numa alergia, no psicossomático, vai estourar num desvio de comportamento, de conduta, vai estourar no que você faz escondidinho no seu quarto, no seu banheiro, vai estourar numa parafilia, vai estourar numa situação que você não consegue controlar, e alguns vão, por não ter esse link social, justamente o psicopata, ou o narcisista, ou o borderline quando estoura, né, que ele está no limite da situação, né, ele vai estourar. E aí o mundo vê. Aí o mundo vai chamar isso de alguma coisa. Ou de crime, ou inaceitável, ou pecado, ou inapropriado. Olha, você está fazendo uma situação inapropriada, isso é inapropriado. Ou um abuso. Só que essas coisas, quando a gente vê realizadas, nos atraem, porque muitos querem entender como que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo. Chegar naquele ponto. Que muitas vezes, talvez, eu até queria, mas algo me deixou tranquilo. Você acha, então, que o cara que assiste tem um cantinho dele que fala, mas ele fez o que eu estava pensando. Ou como seria se eu fizesse? Ou, e se eu tivesse do outro lado? E se eu fosse a vítima? Ou, mas se não fosse tanto, mais uma situação... Tanto é que você vê as fantasias. Sim, sim. Tem um lado disso que... A questão é, esses caras chegam a atitudes socialmente muito extremas. Isso. Né? E o extremo chama a atenção. Não tem como não, né? O que levou o sujeito a acelerar o carro e atropelar 50 ciclistas? Que estouro na mente desse sujeito fez ele contrariar as regras mais básicas de convívio, que é respeitar a vida de muita gente? Porque matar hoje em dia nós chegamos ao ponto de que você não emplaca mais série na Netflix se você mata um. É isso aí. Você tem que matar 15 com requintes de crueldade. Eu imagino como é que deve ser o pitch. Eu acho inclusive, tem assassino que tá indo na Netflix antes de matar pra falar: se eu for facada, pega aqui, você acha que eu emplaco uma série? Não, tem que ser tiro e tem que ter cárcere privado. Eu acho que tá rolando nesse ponto. Assim. Tem que ser uma faca contaminada com ebola. Porque tá chegando no nível que o crime normal passa batido. Isso. Só que esses caras, eles tomam atitudes muito extremas e contrariam as regras muito já estabelecidas, né? Aí você quer saber o que tem na cabeça desse sujeito. É isso aí. Eu acho que as pessoas buscam também saber se elas não poderiam entrar na mesma vibe. Entendi. Você entendeu? Tipo, o que aconteceu na vida desse cara para ele chegar ali? Será que tem elementos na minha vida que poderiam chegar ali? Sabe? Como é que foi construindo? Tanto é que eu acho muito engraçado o engenheiro de obra pronta, de obra feita, né? O de obra pronta. Não, esse cara é assim porque ele foi abusado pelo... Cara, não é assim. Não existe isso. Tipo assim, mas a criancinha foi abusada. Não é determinante ser abusado ou não. Se fosse assim... Mas é meio comum, é um comportamento, não? Não se repete, não tem uma... Não, muitos até tentam colocar isso na sua biografia para tentar dar uma aliviada depois lá na frente. Eu, por exemplo, joguei basquete a vida inteira e tô aqui, virei jornalista. Não é por isso que eu tô jogando basquete hoje em dia. E aí, quantos... Acabei de comparar o meu esporte com a morte de pessoas. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu fui abusada, então eu virei um abusador. É o contrário, tem gente que é abusada e fala, cara, eu vou ser o maior pai do mundo, melhor mãe do mundo, porque aquilo que eu tive eu não vou passar para a geração seguinte. Entendeu? Eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto eu sofri e não vou... Então não é determinante. Não é o que você viveu, o que você deixou de viver, o que você teve que vai determinar. É que as pessoas, de novo, elas têm mania de encontrar a solução no passado, porque tem que ter um caminho lógico, sabe? Não, isso que levou a isso, que levou a isso. E essa curiosidade para saber se eu não tô, às vezes, no processo, entendeu? Para saber, será que eu poderia chegar quão longe eu tô desse cara aí. É isso aí. Ou quão longe ou quão próximo, né? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra, ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu.